Olá, minha colega advogada, meu colega advogado, mais uma vez aqui, o Dr. Marcelo Coelho de Souza, através do canal do Direito, trazendo para você as principais decisões dos tribunais de justiça localizados no estado do Rio de Janeiro, né? Eu estou falando do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Mas antes de adentrar no caso de hoje, eu quero que você se inscreva no canal, dê o seu like e participe semanalmente, né, das nossas publicações, ok? Bom, colega, o caso de hoje que eu trago é um processo do Juizado Especial Civil adjunto da comarca de Rio das Ostras. Alô, pessoal de Rio das Ostras, meus colegas, minhas colegas, um forte abraço. Que é o processo de número 0003669, dígito 85.2019.8.19.0068, tendo como parte senhora Angélica Gomes Ribeiro e como réus Banco Aimoré de Crédito e Financiamento e Banco Santander de Financiamento. Esse processo foi julgado na terça-feira, né, essa semana que passou, né, foi julgado hoje, dia 8, dia 3, esse processo foi julgado no dia 3, isso, dia 3, exatamente, é apenas uma questão de data aqui, colegas, mas foi julgado na segunda turma recursal civil, né, das turmas recursais aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né. Bom, o que a senhora Angélica fala nesse processo? Ela diz o seguinte: olha, sem nenhuma prova, sem nada, sem nenhum fato que desse direito aos réus, Banco Aimoré e Banco Santander, eles negativaram o meu nome. Pegaram um contrato, um único contrato, e mandaram o meu CPF, meu nome, para o Serasa, e mandaram o meu CPF, nome, para o SCPC, dois órgãos de proteção ao crédito. Aí, né, a parte autora que tentou realizar ali uma compra ali, né, no varejo ali, e procurou os réus, né, ligou, entrou em contato com os réus, e os réus disseram o seguinte: olha só, Angélica, o negócio é o seguinte aqui, a senhora tem uma dívida conosco, porque foi feito um financiamento para a senhora adquirir móveis, cadeiras, para um escritório. Mas eu não tenho escritório, não tenho nada disso, de onde que surgiu essa dívida? Não, a senhora tem sim, a dívida é devida, a senhora tem que pagar, se a senhora não pagar, seu nome vai ficar inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Aí a senhora Angélica retirou a certidão, confirmou que o seu nome foi negativado no Serasa, pelo Banco Santander, e foi negativado pelo Banco Aimoré no SCPC. Ela entra com a ação, pedindo o cancelamento dessa dívida, desse contrato, a declaração de inexistência dessa dívida, e danos morais em face do Banco Aimoré e em face do Banco Santander, numa única ação, junto ao protocolo de reclamação, e pede a exclusão do seu nome por meio de tutela e, ao final, a procedência do pedido. O juízo, né, de Rio das Ostras entendeu imediatamente por acolher a tutela, vindo a verossimilhança nas alegações autorais, pediu para excluir o CPF da parte autora dos cadastros restritivos de crédito. E realmente foi confirmado, né, com a informação do SCPC, disse que teria acatado o pedido, ou seja, excluído o CPF da autora dos seus cadastros, e o Serasa também informou que excluiu o CPF da autora dos seus cadastros referente à dívida contestada. Então, ou seja, houve a confirmação de órgãos oficiais. Pois bem, foram citados os réus, o Aimoré e o Santander. Apresentaram uma única defesa, né, tendo em vista que o Banco Aimoré faz parte do conglomerado do Santander, alegando que deveria ser extinto por incompetência territorial, sob a alegação de que, olha, tem que denunciar na lide a empresa de imóveis lá, né? Empresa, deixa eu ver aqui,
a empresa de imóveis, porque onde foi feito o contrato, né? Rio Móveis. Agora, você imagina se essa onda pega, né? Os réus vão alegar em preliminares o seguinte: olha, tem que denunciar na lide, tem que ser julgado em extinto por incompetência territorial, porque o juizado não comporta denunciação à lide. É brincadeira, né? Obviamente, esse pedido foi rechaçado. E no mérito diz o seguinte: não, a cobrança é devida, o valor é devido, e eu estou no meu direito, né, de cobrar essa dívida, incluir o nome da parte autora e o seu CPF, porque ela não houve a quitação do pagamento. Não apresenta um contrato assinado, não apresenta nenhuma gravação onde a parte autora teria solicitado, né, esse valor para fazer esse financiamento desses imóveis. Não houve comprovação de nada e, obviamente, o juízo, né, do juizado adjunto lá de Rio das Ostras julgou procedente o pedido, declarou a inexistência da dívida, do contrato, condenou o Banco Aimoré em R$8.000 e condenou o Banco Santander também em R$8.000. O total dos danos morais foi de R$16.000. Né? E resignados, os réus impetraram um recurso inominado, né? Alegando que se tratava de uma única dívida e, portanto, no mínimo deveria ser reduzido aquele valor. E no mérito, falando as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos fatos alegados na contestação. Né? E a patrona da parte autora, muito diligente, né, fez uma boa inicial, né, foi bem coerente com os fatos, ficou preocupada porque o valor de 16 mil não é um valor que as turmas recursais têm entendido para fixar com relação ao dano moral. Contratou o nosso escritório, eu fiz essa sustentação, né, e eu fiquei um pouco preocupado porque eu sei mais ou menos qual é o patamar de cada turma em relação a dano moral, ainda que tenham duas negativações referentes ao mesmo objeto, que é o mesmo contrato. Então eu tive que preparar uma tese para sustentar. E das minhas teses, né, que eu levantei, né, que lá na segunda turma recursal, porque esse recurso foi distribuído para a segunda turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, uma turma muito boa, os magistrados lá são excelentes, eles investiram a fundo o processo, né, e o relator sensacional, né, mas quando ele começou a fazer o relatório, eu percebi que ele ia dar provimento ao recurso dos réus para diminuir o valor do dano moral para o seu patamar, né, que é R$8.000. E aí eu pedi a palavra, né, e uma das teses defendidas era o seguinte: olha, o Tribunal de Justiça criou um grupo antifraude aqui de magistrados, né, para investigar demandas ajuizadas por um único autor, onde aparece vários processos vinculados ao nome dele com o mesmo advogado. Né? O tribunal tem feito esse filtro de processos para afastar ações temerárias e ações fraudulentas, né? Ou seja, para coibir esse tipo de prática. Mas o meu argumento foi o seguinte: em contrassenso, ou seja, em contradição a tudo isso que foi apresentado pelo tribunal, a advogada da parte autora, muito pelo contrário, pela boa-fé, pela lealdade, pela economia processual, ela reuniu, né, as duas negativações das duas empresas no único processo. Ela poderia desmembrar, porque uma negativou no SCPC e o outro negativou no Serasa. E ainda que pertença ao mesmo grupo econômico, o Banco Aimoré e o Banco Santander, mas o Banco Aimoré tem um CNPJ distinto do Banco Santander. E eu expressei essa afirmativa, né, da tribuna, mostrando a boa-fé da parte autora, a boa-fé da patrona, que numa única demanda
buscou simplificar uma solução capaz de diminuir os custos, né, com demandas separadas, né? Porque se a parte autora ingressasse com 2 demandas, obviamente o Tribunal de Justiça ia despender juiz de leigo para julgar nos 2 processos, tem que pagar esses juízes, né? Paga envio de correspondência, enfim, tem um custo. E a parte autora e a sua advogada, ao fazer essa reunião, buscaram solucionar esse problema num único litígio. Daí o relator já começou a mudar o seu entendimento. E eu trouxe também o fato de que são 2 órgãos de proteção ao crédito distintos, porque o Serasa pertence a um determinado grupo e o SCPC depende a outro grupo, pertence a outro grupo, né, de órgãos de proteção ao crédito. E foram 2 CNPJs que negativaram o CPF da parte autora, né? Não foi um único, ou seja, 2 empresas, os 2 negativaram no mesmo órgão, não, foram órgãos distintos em datas distintas, né? Então, o relator, né, vendo toda essa manifestação da tribuna, né, entendeu realmente que no caso específico desse processo, tendo em vista que a patrona e a autora reuniram tudo num único processo, que as negativações foram em órgão distinto, em datas distintas, porque o Aimoré que negativou depois sabia que aquela negativação era indevida, então ele também incorreu em dano moral. Então deve ser condenado, assim como o Santander. E o relator, né, que ia dar provimento para reduzir o dano moral, resolveu realmente, através dessas explanações da tribuna, reconhecer que a boa-fé da patrona e da autora, e manteve a sentença proferida pelo juizado especial adjunto civil lá da comarca de Rio das Ostras, e que foi acompanhado por unanimidade pelos demais julgadores. O caso de hoje, colegas, que eu trago, né, a vocês, tomem cuidado quando um cliente seu vem até você e diz o seguinte: olha, eu fui negativado por 2 empresas. Quando você desmembra, né, essas ações em 2, né, primeiro, quando você ajuiza uma ação e depois ajuiza uma outra, essa primeira ação, né, beleza, você ajuizou, você está discutindo, mas se aquela negativação ali é anterior a essa sua aqui, o que vai acontecer? O juízo aqui pode entender o seguinte: não, mas naquele processo ali tem uma negativação anterior, mas eu estou discutindo. Tudo bem, ele pode lhe dar o dano moral, mas ele não vai lhe dar na totalidade, ele vai reduzir, porque você também ajuizou uma outra demanda aqui. E quando vai para as turmas recursais, eu já vi casos em que o relator entendeu o seguinte: ele só me trouxe o número do processo, não me trouxe inicial, não me trouxe documento, não me trouxe negativação, não me trouxe contestação, não me trouxe nada. Então não sou eu que vou ao site do tribunal investigar se aquela demanda está sendo discutida, referente à negativação, enfim, não me fala nada, não me comprova nada. Então, eu já vi casos em que foi reformado a sentença para julgar improcedente. Então, muito cuidado quando você tenta desmembrar os processos a fim de aumentar o dano moral, né? Ou seja, a condenação por dano moral. No meu entender, é muito mais fácil e prático você resolver tudo numa única demanda, como se um caso fosse semelhante como esse, resolve tudo numa única demanda e busca um dano moral maior acima do teto. Porque tem juizado que fixa um teto, por exemplo, dano moral, às vezes é 10 mil, 12 mil, ele não vai ultrapassar aquele valor, ele vai fixar dentro daquele patamar, né? E se você reunir um único processo, você pode ter 2 condenações de 10 mil, e aí o dano moral vai para 20.
do que você buscar duas demandas, né, tentando ganhar 10 e 10, porque talvez você entenda ser mais fácil, mas aí o juiz diz, frustra essa tua expectativa, ao te dar somente um valor abaixo, se ele era 10 ele bota 5, e aquele era 10 ele bota 5, e aí você na realidade ganhou os 10, poderia ter simplificado tudo numa única demanda, ok? Então, colega, o caso de hoje, eu entendo ser de suma importância para você. Espero que você possa se interagir mais, né? Principalmente nesse processo, buscar mais informações, né? E também espero que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê seu like e participe semanalmente das nossas publicações, ok? Então, o caso de hoje foi de negativação de duas empresas, né, em órgão distinto e condenação ao patamar máximo né, dos juizados e das turmas, ok? Então, o caso de hoje foi esse. Desejo a todos os colegas uma ótima semana.